Põe na tela aí o story que ontem o Scarpa postou no Instagram dele. Põe aí para nós, Andrezão. Vamos lá. Eu falei na rádio e vou falar aqui de novo. Ele pôs, e lá vamos nós again. Estou feliz no Galo e minha família adaptada à cidade. Eu posso ir falando e respondendo? Então vou respondendo, vou falando e respondendo, depois vocês comentam. Estou feliz no Galo e minha família adaptada na cidade. Parabéns para você, para sua família, por estarem adaptados aqui, o que não é difícil, porque Belo Horizonte é maravilhosa. Minas Gerais é o melhor estado do mundo, Está feliz no Galo? Não sei se está. Não sei. Porque colocar isso no Instagram me parece ter algo, não sei se foi algo orientado, mas enfim. Aí depois ele meteu aqui, se o clube pretende me negociar, não estou sabendo. Talvez vá saber no momento certo. Aliás, ontem conversei com o nosso diretor e me foi dito outra coisa. Não confie. Sigo trabalhando muito para mostrar o meu valor. Não estamos percebendo. Estou pronto e motivado para ajudar o Galo sempre que for preciso. Eu imagino quando você estiver desmotivado. Sou teimoso, eu também sou, orgulhoso, depende, só sou com a minha vida, com a minha história, com a minha família, com meus bichos, com as pessoas que eu confio. Resiliente, eu sou um pouco menos que você. E muito vitorioso, posso considerar que sou também. Esses papinhos comigo não funcionam. Quais papinhos? Quais papinhos? Porque a informação que eu trouxe aqui, eu recebi uma informação de que o Atlético faria, isso deve ter quantos dias? Uns 15 dias? Tem um mês. Não. 23 de março. Que eu falei? 23 de março. Que eu falei, que o Atlético pretende baixar bem a folha, tirando alguns jogadores com custo-benefício ruim. O custo-benefício do Scarpa... Gente, sejamos honestos como somos todos os dias aqui. O custo-benefício do Scarpa é bom? Não. O contrato que o Atlético tem hoje com o Scarpa é bom? Só para ele está provando aqui. Alguém disse aqui, não sei se foi o Thiago ou se foi o Guilherme que me disse ontem, que falando com alguém ligado, não sei se é o staff do Scarpa e tal, não, mas o contrato dele com o Atlético é muito bom, ele não vai abrir mão. Aí que está o ponto. Se você perguntar, por exemplo, para o Wallace que está no Cruzeiro, o Wallace é bem possível, e eu respeito muito a figura do Wallace, aqui eu estou falando do futebol apresentado até o momento e do custo-benefício ruim. Portanto, não tem juízo de valor. Eu acho que o Scarpa deve ser um baita de um cara de gente boa, no meio dele lá, na família dele, com os amigos dele e tal. Mas o custo-benefício dele é bom? Não. O contrato é bom só se for para ele. O fato dele ter falado com o diretor e o diretor ter dito outra coisa não quer dizer que não vá sair. Agora, se por causa dessa pressão aqui, alguém no Atlético ceder e colocá-lo com 12, 13 jogos, aí vai inverter, porque aí a torcida vai começar a cobrar dele, mas vai começar a cobrar também que ele jogue. Aí a pressão começa a ir para o colo do Barba. Vai, Barba, você vai manter um cara ganhando, sei lá, deve ser mais de 1 pila. Eu imagino que seja, né? Mais de 1 pila por mês. O custo-benefício é ruim, gente. Tá jogando, Ele não tá jogando. Então isso aqui me parece ter sido algo orientado, e se não foi, tem algumas coisas aqui que não compactuam com aquilo que a gente assiste. Que eu estou vendo ele andar em campo, estou vendo ele desligado, e se ele não é escalado é porque ele não está treinando bem. Por que o Bernard sistematicamente tem sido escalado, mesmo com a gente colocando aqui algumas ressalvas? Porque ele deve ser um leão de treino, não deve acontecer com o Scarpa. HG, isso para mim é mais uma vez o reflexo da gestão que existe dentro do Atlético. Porque se o Scarpa está falando isso, aí ele fica sabendo através da imprensa que o Atlético... porque o Cláudio Rezende deu uma informação ontem. Ele deu, pela Itatiaia, falaram que ele não está mais nos planos do Atlético. Aí ele recebe essa informação... Você acha que o Cláudio inventou também? Claro que não. Mas aí é que eu falo. A gestão, se existe já esse murmurinho dentro do Atlético que chega para a imprensa, cara, não é melhor você chegar primeiro para o jogador, sentar com ele e já colocar as coisas claras? Isso está me lembrando muita situação que a gente viu aí com o Hulk no início do ano. Aí daqui a pouco, não vai? Não vai. Aí fica essa coisa, né? Troca de farpas aí pelas redes sociais e tudo mais. Aí o Scarpa chega agora e contrapõe tudo que o Cláudio trouxe na Itatiaia e que hoje a Itatiaia bancou de novo. Falou que eles não retiram o que eles falaram, que é porque isso veio lá de dentro do Atlético. Cara, que tipo de gestão é essa? Né? Senta, resolve as coisas de maneira clara. E aí eu vou dizer mais então. Se realmente a Itatiaia está errada e o Scarpa está certo e o Atlético fez isso e o Paulo Brax bancou para ele, por que o Paulo Brax não vem a público então e fala isso pro torcedor?
Vem a público agora e fala, olha, gente, acabou, o Scarpa vai ficar. Põe o dele na reta. Boa ideia. Põe o dele na reta e fala isso, que acaba. Especulação. Porque hoje o Atlético vive de especulações num ambiente que já é complicado. O momento do Atlético é delicado. Ganhou o Campeonato Brasileiro, mas está delicado ainda, porque está ali próximo à zona de rebaixamento. O time não está jogando absolutamente nada, vem de uma situação ruim. Aí você deixa movimentações aí ruins acontecerem no bastidor. Então esclarece, cara. Porque por menos coisa, Thiago, eles soltam nota para isso, para aquilo. Então isso agora é muito mais sério. Quem tinha que se manifestar em relação a isso era o Atlético. Se o Paulo Brax disse ao Scarpa, eu acredito que ele disse, porque o Scarpa não falaria desse jeito, da forma que falou, se não tivesse acontecido. Ele expôs a situação. Se o Paulo Brax conversou com o Scarpa, como aconteceu e o Scarpa relatou, então que ele venha a público e esclareça. Sabe qual é o problema? Gente, o Scarpa tem contrato até 2027. Mas posso te falar um negócio? O Scarpa foi absolutamente inteligente nessa postagem. Porque ele colocou totalmente no colo do Paulo Brax. Perfeito. Então, o que acontecer, o Paulo Brax vai tomar ferro. Sabe por quê? Porque se ele sair, o Paulo Brax vai passar por mentiroso. Descredibiliza. Exatamente. Mas sabe o que... E aí, só para concluir, Valuzinho, e se ele fica... Eu não sei quem passou a informação para Itatiaia, não quero saber, não me interessa quem é fonte dos caras, mas se ele fica, o veículo passa por mentiroso, a pessoa que passou pro veículo passa por mentirosa. Então, assim, não, mas eu atacada de... Não, mas o seu não foi com a... Peraí. E é óbvio que eu não vou contar quem me deu. Você disse que o Atlético estava estudando a situação. A sua informação é completamente diferente. Porque lá deram que o Scarpa não vai jogar mais no Campeonato Brasileiro. Em momento algum. Foi isso que o Cláudio falou? Foi isso que o Cláudio falou. Que não vai jogar mais no Brasileiro. No Brasileirão que ele não joga mais. Você não disse isso em momento algum. Entendeu? Você não disse isso em momento algum. Agora, essa situação do Gustavo Scarpa foi uma atacada de mestre. Porque aí o Paulo Brax, se ele fica, cara, beleza, tudo bem. Agora, se ele não fica, ele vira mentiroso. Porque ele falou pro Gustavo Scarpa, olhando no olho dele, que ele ficaria. Desculpa, Valor, te interrompi. A questão é absolutamente bizarro o que acontece na estrutura de futebol do Atlético. É isso. A gente está vendo isso que está acontecendo neste momento, é como se você estivesse caminhando e tivesse uma formiga e a formiga fosse capaz de suspender você, de baixo para cima. O que eu estou querendo dizer? A hierarquia é completamente diferente. As coisas estão sendo resolvidas dos jogadores para quem manda no futebol e não de quem manda no futebol para os jogadores. Então, o Scarpa fazer esse movimento, para mim, muito por conta. Quando vocês falam que o Paulo Brax deveria falar, eu fico pensando se o torcedor atleticano gostaria de ouvi-lo falar mesmo. A última vez que ele veio falar, ele falou a respeito de uma situação, ele veio informar do que estava acontecendo com relação à negociação do Hulk, e quando a negociação tivesse uma novidade, ele informava. Então, eu fico com medo. O que será que ele diria? Não, essa situação do Scarpa não tem nada por agora, mas assim que tiver, vocês vão ficar sabendo. Isso é a não informação. É a não informação. E é a não tomada de posição. Então, eu acho assim, eu não vejo mais, tá mais do que todos os desmandos assim que poderiam acontecer e a falta de controle no futebol do Atlético. Esse é só mais um episódio para mim. Eu tô muito com você nessa, porque eu acho que essa postagem do Scarpa, ela expõe mais uma vez a direção do Atlético. Quem manda, quem orienta, quem controla os jogadores, quem precisa cuidar dos jogadores. Porque fica assim, fica a casa da mãe Joana. Qualquer um pode pegar e colocar alguma coisa que vai externar alguma coisa que é interna do Atlético. E aí o Scarpa pega e faz... Ficou parecendo do Hulk, só que o Scarpa foi mais econômico, colocou tudo no Stories. Mas se a gente voltar lá em janeiro, o Hulk também fez 13, 14 pontos. Itens, 16 pontos. Fez um tanto de pontos que ele questionava o Atlético. Agora o Scarpa vem à tona para pegar e colocar mais lenha na fogueira. O Atlético, ele vive dia após dia de bastidores quentes. Porque estava tentando dar uma apagada na fumaça que o Hulk levantou junto com o Fluminense a partir do anúncio do Fluminense na terça-feira. Aí hoje é quinta, a gente já está discutindo que o Scarpa postou ontem à noite. Detalhe. Você está vendo que o modus operandi é o mesmo? É o mesmo do Hulk? Até com os itens todos tópicos enumerados ali e tal. O modus operandi é o mesmo do Hulk, cara. O Hulk foi 16. O Hulk, por isso que eu falei que foi econômico.
a mesma coisa. Ó, parece até que foi orientação. Imagina o Hulk falando com o mesmo empresário. Ô, Scarpa, faz o seguinte, mete na rede social e deixa o pau torar. Porque isso aqui pra mim é orientado, cara. Não que ele não tenha capacidade, pelo amor de Deus, o Scarpa é um cara muito inteligente, a ponto de se orientar e meter essa aqui. Porque esse item aqui, ó, de ter esse 3 aqui, é onde ele empurra pra cima do Paulo Brax. Porque esse diretor que ele fala aqui não é o Pedro Daniel, é o Paulo Brax. Vocês estão vendo quando nós estávamos aqui, inclusive depois do clássico, para não falar que o clássico virou todo mundo boquinha de aluguel, depois do clássico a gente falou aqui que ainda assim as críticas ao departamento de futebol estariam cada vez mais fazendo sentido. É por causa disso aqui, gente. Isso aqui... Uma coisa eu falo aqui, é que o Cláudio, eu não tinha ouvido, vocês estão me dando detalhe, o Cláudio falou que ele não joga mais no Brasileiro, não vai completar o número de jogos, porque o Atlético vai negociar. Ele está fora do clube. E ele disse aqui, o fato dele estar adaptado, que bom que está adaptado, ele, a família dele, gostar da cidade, se o clube pretende negociar, gente, o clube pretende negociar. E aí ele vem aqui, mete essa no colo do Brax, e aí vai acontecer isso que você falou. Se o Brax, se ele completa 12, 13, descredibiliza, na verdade, de fato, não, foi o Thiago que falou, a informação. Agora, se ele de fato sai, o diretor mentiu para ele. É isso. Só que o modus operandi é igual ao do Hulk, cara. É a mesma coisa, eu vou responder nos stories, isso vai virar notícia, mas isso aqui, o caso do Hulk, esse caso aqui, expõe drasticamente o departamento de futebol do Atlético, que não tem comando. A verdade é essa. Quer falar? Não, é porque a gente vai ter as respostas para mim já no domingo. Porque se o Scarpa não for relacionado, se o Scarpa não entrar no jogo, é normal não entrar. Cara, depende muito, né? Porque na Sul-Americana ele entra. No Brasileiro ele não tem entrado, mas na Sul-Americana ele entra, ele entrou. Ele entrou, ele tá com 10 jogos. 10 jogos. Né? Então eu acho que é muito claro o que a gente vai ver no jogo. Se ele não entrar no jogo... Põe ele em 2 jogos aí para completar... Pra 12, eu já vou... 12, se ele não entrar no jogo, eu já vou virar depois aqui e falar... Depois vem a Copa do Mundo, dá uma segurada... Eu não tenho a menor expectativa dele sair no meio do ano. Só uma informação sobre esse assunto. O Scarpa soube da notícia da Itatiaia ainda lá no Uruguai, e lá no Uruguai ainda... ele procurou o Paulo Brax para tirar satisfação e tentar entender o que tinha de verdade. E tem um porém em cima disso tudo aqui, para não estender demais, que eu preciso dar uma faturada. Tem um porém em cima disso tudo aqui, tá? Ele, se não for um negócio muito bom para ele, ele não tem obrigação nenhuma de aceitar. E se ele expõe tudo isso aqui, e se o Atlético não arrumar um negócio melhor, e eu duvido que ele vá conseguir um negócio melhor, qual a obrigação que ele tem de aceitar isso aqui? Não, ele tem contrato até o final do ano que vem. Então, aí é entubar mesmo o preju, querido, e seguir, a não ser que ele faça que nem o Hulk. Por exemplo, o Fluminense liga e fala, vem você também. Aí ele fala, o Fluminense me quer, tô indo embora também. Acho que não é o caso, não. Também acho que não. Porque se ele tem um salário de 1 pila, 1 pilique e meio aqui, vai sair daqui pra quê? Não joga, pressão não é tão grande. Agora, eu tô te dando uma informação. Tem muita gente no Atlético que tá pistola com ele, tá? Pistola com ele, porque não tá rendendo, joga nada, treina numa preguiça do cacete, enfim. Posso fazer uma pergunta? Pois não. Analisando isso aí, você tem uma informação da Itatiaia, você tem essa informação do Scarpa. O torcedor tem que acreditar em quem, você acha? No Cláudio Rezende, seguramente. Não pelo Scarpa, né? No Cláudio Rezende, não pelo Scarpa. Porque o que falaram pro Scarpa e o que falaram pro Cláudio Rezende, eu acredito no Cláudio Rezende. Ou seja... Cara, vamos lá. Há quantos anos o Cláudio Rezende está na Itatiaia? Muitos anos. Ele é de uma eu era criança e já estava incrível. lá. Né? Tô brincando. Eu trabalhei na Itatiaia 1 ano e 1 mês e convivi com o Cláudio Rezende. Você pode falar o que quiser dele, menos de ser um cara que não é sério. Muito antes, pelo contrário. Muito sério. Eu ponho a minha mão no fogo. Você acha que o Cláudio Rezende acordou? Falou, não tô fazendo porra nenhuma mesmo? Vou inventar uma história. Me ajuda aí, gente. Me ajuda aí. Em São Paulo, no Jogo Aberto, faz umas 2 semanas, aí acabou o programa lá, tava trocando uma ideia com o Edu Dracena. O Dracena, por onde ele passou, ele teve grandes passagens, né? Ele foi um jogador importante no Cruzeiro, no Santos, no Palmeiras, um grande líder e tal. E o Edu Dracena me falou assim, HG, tem uma coisa que o torcedor não admite,
e que eu, quando estava mal tecnicamente, eu me matava em campo. Eu corria pra cacete, cara. Eu ia pra dividir bola. Eu tava mal, tava numa fase ruim. Eu dividia a bola, eu brigava, eu fazia o cacete a 4 dentro de campo para passar uma impressão de que eu não estava dando migué, que eu queria aquela... Eu estava mal tecnicamente, mas eu queria buscar aquela posição ali de titular e tal. E é isso que eu defendo, cara, sabe? É isso que eu defendo. E aí eu vou voltar numa questão aqui que o Valu, que é o advogado do Bernard, o Valu vem dizendo aqui, o Bernard está sendo escalado, primeiro, por causa das limitações do elenco, segundo, deve estar treinando pra cacete. E porque qualidade, quando o Bernard foi contratado, ninguém aqui... ninguém não. Acho que você, inclusive, questionou, né? Sim. Obrigado. É curioso, você questionou lá atrás, hoje você defende. Eu acho maravilhoso isso. As pessoas mudam de opinião. Não tem defesa. Porque o que fica parado é o quê? Não tem defesa. Cone. Não tem defesa. E você não é um cone. Então, o que acontece? O Bernard o Bernard muito escalado sempre, com frequência, deve treinar pra caramba. Aí eu vejo o Vitor Hugo Meia, dentro de campo. Você é louco. Não para um minuto. Aí você vê o Alan Franco, com toda a limitação técnica que tem, mas como é que se mata em campo? Mas o Pérez está no banco. Mas o Pérez está no banco. Ô, HG. O que tem a ver o Pérez com o que eu estou falando aqui, rapaz? HG. Fala, ainda sobre o Bernard, rapidinho. O Bernard, desculpe, sobre o Scarpa, ser rápido. Ele entra aos 25 do segundo tempo, né, no jogo contra o Juventude. Se o torcedor tiver essa possibilidade, porque tem disponível no streaming que transmitiu a partida, pegar só os últimos minutos do jogo, esses que o Scarpa entra a partir dos 25 e acompanha o jogo. O Scarpa não se posiciona para receber as bolas. O Scarpa parece se esconder do jogo e se afastar cada vez mais de onde estava o embate do jogo. Observe isso. Você sabe, e tecnicamente é indiscutível, mas é aquele detalhe do Scarpa hipotético, né? E jogador, quando não quer, a questão é essa mesmo, é se esconder do jogo. Isso é que dói. Mas 12 mil ingressos vendidos para o jogo de domingo. Ontem o Rui Cabeção, a maior cabeça do mundo, me convenceu de que o Hulk teve grande participação até nessa virada da torcida não ter comprado tanta ideia. Então, você só ele poderia ter falado para o Fluminense, dá uma segurada aí. O Atlético poderia ter pedido e não pediu. Fala galera, finalizando mais um vídeo aqui do canal. Graças a Deus deu tudo certo. Você que acompanhou o vídeo até aqui e as notícias foram relevantes para você, curtiu, peço aí que deixe o like aí para dar aquela força pro canal, tá bom? Ajuda demais a gente aí. O YouTube entende que as pessoas estão gostando e vai indicar para mais torcedores do Atlético. E você que está chegando agora, que é atleticano, que foi indicado pelo YouTube, tá? O YouTube acertou indicando você esse canal, que esse canal aqui é do Atlético Mineiro. Só trazemos notícia do Galo todos os dias de domingo a domingo. Então, eu deixo meu convite aqui para você estar se inscrevendo no canal, vem fazer parte da massa aqui no canal, se inscreva, deixe seu like também para o YouTube continuar o trabalho dele de buscar mais torcedores do Atlético, tá bom? E ajudar o canal a crescer cada vez mais, então deixa aí o seu like, tá bom? E fique à vontade, esse canal foi criado para atender vocês, torcedores do Atlético Mineiro, então fique à vontade para estar deixando a sua opinião em relação a tudo que foi falado aí no vídeo. Claro, a polêmica do Scarpa aqui só tá dando Scarpa e Hulk. Hulk que deu mole aí, né? Hulk e o Atlético Mineiro, a diretoria deu mole de não colocar no contrato, de não anunciar o Hulk antes da despedida dele, né? Infelizmente deram esse mole. E o Hulk também, por ser um jogador de nome, né, de peso, não fez um pedido na camaradagem à diretoria do Fluminense para que adiasse esse anúncio dele no clube. E aí ficou essa palhaçada, dividiu a torcida. E aí pode ser que talvez, espero que não estou torcendo contra, mas espero que não seja um momento de constrangimento para o Hulk, né? Diante de toda a massa atleticana. Toda não, né? Pelo menos a metade ali da massa atleticana ali na arena. Espero que seja uma despedida bem tranquila, legal. Que, mais uma vez, que não faça ninguém passar vergonha. Que eu mesmo vou me sentir mal, né? Se ele ficar constrangido diante de toda a torcida, porque ele vacilou e a diretoria também vacilou. Enfim, fiquem à vontade, tá? Que esse canal aqui, ele é de vocês, tá? Foi criado para atender vocês e a gente sempre vai ficar esperto, atento a todas as notícias para a gente estar pegando aqui e colocando vocês aqui informados sempre. Então, mais uma vez, muito obrigado pela preferência de vocês estarem aqui nesse canal com a gente, até porque são vários canais aqui
que trazem notícias do Atlético Mineiro e vocês escolheram ficar aqui com a gente e a gente agradece demais, tá? Muito obrigado mesmo, de coração. Mais uma vez, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui, mais atento às notícias. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.